Olá, irmãos. Que bom a gente estar aqui de novo, podendo se comunicar, podendo conversar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre esses aprendizados. Estamos aqui no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier e quem puder compartilha com outras pessoas, curte o canal para que ele possa se expandir cada vez mais. Então vamos abrir o nosso Evangelho ao acaso. Caiu no capítulo 10, a lição A Indulgência. E eu vou ler esse trechinho para a gente refletir. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Querer dizer uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir e tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Ó homens! Quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vós que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. É mensagem ditada pelo Espírito José, um espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. Eu fico encantada quando a gente olha as datas e a época que essas mensagens foram ditadas para o Allan Kardec poder compor todos esses livros, né, as obras todas que ele deixou para nós, porque são atemporais, né, irmãos? Não tem tempo. Elas são... em qualquer momento que a gente lê, muito pertinentes, são muito atuais. Por quê? Porque falam do nosso universo moral, falam dessa necessidade que nós temos de refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos e como hoje a mensagem, ser indulgentes para com os vossos irmãos. Porque isso lembra também a frase de Jesus, que a gente às vezes olha o cisco que está no olho do outro e não vê um monte de cisco que está no nosso olho.
E a gente precisa, muitas vezes, ter esse hábito de se olhar, porque mesmo nesse momento, todo mundo falava assim, agora na pandemia as pessoas vão parar, vão sentar, vão começar a refletir mais sobre si mesmas, sobre as suas atitudes. E não é assim, né, irmãos? A gente sabe que a agitação que as pessoas tinham na vida lá fora, elas trazem para dentro do seu cotidiano, mesmo não saindo de casa, muitas vezes continuam na sua agitação interna e transferem isso às vezes até para as redes sociais e fazem vários cursos e ouvem várias lives e se envolvem com várias coisas, ao invés de parar um pouco, serenar e levar a sua vida um pouco mais serena. A gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer isso, porque o mundo de fora exige as coisas da gente e a gente não pode mesmo se isolar. Como antigamente os místicos faziam, eles iam para as montanhas meditar, para encontrar o nirvana, encontrar a Deus, e se afastavam das pessoas, se afastavam desse convívio tão necessário que é. E por que esse convívio é necessário? É bom que a gente reflita sobre isso. Porque através do contato que a gente tem com o outro é sempre diferente de nós. Mesmo irmãos gêmeos não são iguais. Então, por essas diferenças, nós vamos perceber como eu consigo conviver com as diferenças. E aí não é nem só uma questão de indulgência, de eu perdoar o outro, de eu relevar os defeitos do outro, mas de eu olhar também para dentro de mim, para ver o quanto eu sou o ditador da minha verdade, o quanto às vezes eu quero que tudo funcione do meu jeito, achando que só a minha maneira é a maneira mais perfeita, é a melhor que existe. E a gente sabe que muitas vezes para chegar a um destino, a gente pode ir com vários meios de transporte diferentes, pode ir de carro, pode ir de bicicleta, pode ir de ônibus, pode ir de avião, pode ir a pé, pode seguir a estrada oficial, pode ir por estradas mais alternativas. Então existem vários caminhos para chegar num lugar só. E assim o ser humano, ele é rico. E essa riqueza que nós, porque ainda estamos evoluindo moralmente, nós ainda não sabemos conviver com as diferenças. Porque às vezes nas diferenças nós criamos um momento de combater o outro, de ficar degladiando com o outro, ao invés de aproveitar as diferenças para somar. Eu vejo por um ângulo, o outro vê por outro ângulo, e nós podemos então ter uma visão mais total da realidade, ao invés de ficar se debatendo, como aquela velha historinha que a gente ouve das crianças que foram levadas ao zoológico e que foram vendadas num determinado momento. E aí elas foram aproximadas de um elefante. Claro que é uma história, né, gente? E aí cada uma tocou o elefante num ponto onde elas alcançavam. E ao voltarem para a escola, a professora pediu para eles desenharem o que eles tinham percebido nessa vivência. E um desenhou uma pata, o outro desenhou a tromba, o outro desenhou o rabo, o outro desenhou a barriga do elefante. E aí a professora mostrou que cada um viu uma partezinha. E juntando tudo dá o elefante. E assim é a vida da gente. E a indulgência, que é a lição de hoje para nós, é essa reflexão da gente pensar sobre isso. É claro, irmãos, que quando a gente se depara com as lições do Evangelho, a gente vê o quanto ainda falta da nossa caminhada para chegar a esses lugares que o Evangelho nos mostra, né? Como eu já disse aqui uma vez, como se o Evangelho fosse um mapa que nos mostrasse para onde a gente deve ir, para que lugar a gente deve seguir, que estrada, para que as coisas fiquem melhores. Então hoje uma das estradas que aparece para nós
é a estrada da indulgência. Então é importante que a gente reflita como eu estou vivendo a indulgência, mas não refletir para se autopunir, porque aí eu não estarei vivenciando a verdadeira indulgência, que é a indulgência comigo mesmo em primeiro lugar. Eu só consigo ser indulgente com o outro quando eu exercito essa indulgência dentro de mim. Mas a indulgência só vai existir quando eu começar a exercitá-la. Se eu olho e percebo na lição do Evangelho uma distância muito grande minha com o Evangelho, eu vou deixar de olhar para isso porque eu não quero me defrontar com essas dificuldades, estou sofrendo ao ver o quanto ainda tenho de distância, eu não faço a caminhada na estrada. E se eu então olho que essa estrada, ela é longa, lá adiante é que eu vou chegar no local escrito indulgência, né? Na cidade indulgências, vamos dizer assim. Para que eu chegue nessa cidade, é um longo caminho, mas se eu não der o primeiro passo, eu não chego até lá. Então, quando a gente olha os modelos, né, olha para fora e começa a se comparar e vê que a gente não está no mesmo nível e começa a se deprimir, a gente não está usando de indulgência para conosco. A gente não está valorizando todo o nosso esforço, todas as coisas que a gente já viveu, todas as experiências que a gente já teve, as conquistas do nosso espírito. A gente está olhando só para fora e está olhando a conquista dos outros. Então, nós precisamos olhar para nosso esforço, para o nosso interior, ver o quanto que eu já caminhei e que eu não devo abandonar toda essa luta até agora, porque acho que não vou conseguir chegar na cidade aquela que a gente gostaria de chegar, que é aquela, né, o país onde todos os lugares estão, né? A indulgência, a paciência, o amor, a fraternidade. Então, se eu vejo que está muito longe, tem que começar. É um passo de cada vez, é um momento eu vou dar para trás, eu vou ter que sentar na estrada, às vezes estou cansado da luta, outras vezes eu levanto e vou de novo, mas sempre com o foco lá no final, porque é lá que é o nosso destino. É lá que nós vamos chegar, meus irmãos, querendo ou não querendo, como a gente às vezes pega as crianças para levar em algum lugar e elas não querem ir, e a gente puxa pela mão, eles vão esperneando e às vezes a gente tem que pegar no colo, leva um pouco, larga e depois eles caminham mais um pouco, né? Passa a birra. Assim somos nós somos crianças espirituais. E os nossos mentores, às vezes, agem assim com a gente. Às vezes, eles nos pegam no colo, nos levam um pouco, mas eles não podem nos levar sempre. O destino é de todos nós, mas cada um precisa caminhar do seu jeito, da sua forma. Então, é importante que a gente aprenda a se respeitar, a ter indulgência conosco mesmo, para que a gente possa depois ter a indulgência para com os nossos irmãos. Se a gente não faz esse exercício dentro de nós, a gente não consegue fazer o fora. E aí essa convivência, às vezes difícil, que a gente tem nos lares, no trabalho, porque as relações de trabalho continuam pela internet. Então, é importante que a gente reflita sobre a indulgência. É importante que a gente observe as nossas reações, porque o outro ele é só o resultado de mim mesmo. Ele está me mostrando algo que em mim precisa ser trabalhado. O outro, quando me irrita, quando me tira do sério, quando me deixa inquieto, é porque ele está me mostrando que aqui dentro eu estou com pouca resistência a poder lidar com aquilo. Então, ao invés de me autopunir, porque daí vai piorar, né? Não vai resolver o conflito e eu ainda vou ficar em conflito comigo mesmo. Preciso olhar para mim,
Preciso, por isso, às vezes, se aquietar, chegar e ouvir uma música, me acalmar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre as lições que caem ali, conversar com Deus. Conversa como quem conversa com teu melhor amigo, porque às vezes a gente esquece disso. Esquece de conversar com Deus e principalmente com o nosso grande amigo, que é Jesus. Ele é um amigo incondicional das nossas almas, irmãos. Ele nos ama e nos aceita como nós somos. Mas isso não quer dizer que ele não nos instigue à evolução. Ele nos desafia a evoluir quando ele nos traz essas mensagens de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele conhece a nós mesmos muito mais do que nós conhecemos. Então nós precisamos confiar mais nesse amigo, que delegou outros para nos ajudar, que são os nossos mentores, que outras religiões chamam de anjo da guarda. Esses mentores que estão próximos a nós, que estão sempre conosco, que nos amparam e nos ajudam na caminhada, mas que não podem fazer a caminhada por nós e não podem tirar as dificuldades, porque às vezes é nas dificuldades que estão o nosso aprendizado, porque nós pedimos essas dificuldades para evoluir, pedimos esses desafios, porque as dificuldades são desafios, como num jogo, que tem, depois de uma etapa, vem a próxima etapa, né? A juventude aí é que sabe, cada vez a próxima etapa é mais difícil. Por quê? Porque tu já adquiriu habilidades que podem agora contribuir para a próxima etapa. Ao contrário daquela ilusão que nós tínhamos de que a próxima etapa ia ser o descanso, a gente não ia precisar fazer nada, né? Não, a próxima etapa é um pouquinho mais difícil, aumenta o nível de dificuldade para que o jogador aprenda a evoluir. Então, assim, nós vamos refletir, meus irmãos, que a vida não é uma brincadeira, a vida é muito séria, mas nós precisamos levar as coisas mais leves, aprender a brincar, aprender a usar a arte, o desenho. Uma hora quando a gente não consegue nem ouvir música, a gente está atordoado, senta e vai desenhar, vai brincar um pouco, vai soltar essas coisas no papel, vai pintar, vai desenhar, vai mexer no jardim, vai cultivar uma flor, porque essas coisas também são de Deus e também contribuem para a nossa harmonia. Então, meus irmãos, refletindo sobre essas lições de hoje, que eu quero convidar vocês para a gente elevar o pensamento e conversar com esse Jesus amigo. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades que temos na nossa vida, de aprender um pouquinho mais. Que a tua luz nos ampare para que a gente consiga, no final do jogo, ter conquistado uns pontinhos a mais das nossas habilidades, das nossas competências, principalmente nas competências de amar, de ser indulgente. Muito obrigada por tudo e que Jesus nos fortaleça sempre. Até logo, irmãos.